Apocalipse, capítulo 22, verso 17, diz assim: o Espírito e a noiva dizem... Repita isso comigo. O Espírito e a noiva dizem: vem. Diga mais uma vez. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aleluia. Meus irmãos, eu quero começar a ministrar ao seu coração nesta tarde, chamando a sua atenção para algo que nós temos vivido neste tempo. Sabe, nós percebemos claramente que Deus tem liberado favor sobre nós para alcançar vidas nessa cidade. Pastor, como que você conclui isso? Quantas pessoas foram no encontro com Deus a primeira vez nesse final de semana? Dá um glória a Deus bem alto aí. Olha quantas pessoas. Fica de pé para a gente perceber. Só, por favor, você que estava no encontro com Deus. Pode se sentar. Sabe, meus irmãos, vocês que foram no encontro com Deus nesse final de semana, vocês são a prova de que Deus está fazendo algo no nosso meio. Sabe, vocês são a prova de que Deus, Ele se importa em salvar aqueles que estão perdidos nessa cidade. Deus se importa em salvar aqueles que estão perdidos em meio à prostituição, perdido em meio ao uso de drogas, perdido em meio ao uso de álcool, perdido em meio à sociedade, em meio à família. Sabe, nós percebemos que Deus tem encargo em alcançar aqueles que estão distantes dele. E nós não percebemos isso só no culto de jovens e adolescentes, nós percebemos isso nos juvenis, nas crianças. Nós vemos como que as crianças vêm para o culto delas com sede da palavra de Deus. Elas vêm com sede de buscar ao Senhor. E aí nós vemos os adolescentes louvando a Deus com sede, os jovens buscando a Deus com sede, os adultos buscando a Deus com sede. Isso é muito importante. Eu e você precisamos estar atentos ao que Deus está fazendo. Sabe, eu não sou bobo de querer rotular o mover de Deus e dizer o que está acontecendo aqui. Eu também não posso dizer até quando esse mover vai permanecer. Eu quero que ele permaneça para sempre. Eu não sei como é que Deus vai continuar trabalhando e como que Ele vai continuar agindo e como que Ele vai continuar fazendo nas nossas vidas para trazer mais pessoas ainda a Ele. Eu não sei. Mas eu posso dizer que existe um motivo pelo qual Deus tem feito todas essas coisas no nosso meio. Existe um motivo. Deus encontrou em nós, encontrou em mim, encontrou em você um motivo, uma razão para Ele usar as nossas vidas para alcançar aqueles que estão longe da presença dEle. Diga para quem está do seu lado: Deus encontrou em você um motivo para te usar, para alcançar aqueles que estão perdidos. Esse é um ponto. Por que esse é um ponto importante dentro desta ministração? Sabe por quê? Porque muitas pessoas buscam a Deus somente interessadas naquilo que Deus tem para lhe oferecer. Muitas pessoas estão caminhando em direção a Deus como se Deus fosse um grande supermercado ambulante. E aí elas vão até Deus porque elas precisam de cura, elas vão até Deus porque elas precisam de milagres, elas vão até Deus porque elas precisam de alguma transformação nas suas vidas. Então elas apresentam diante de Deus pilhas e mais pilhas de problemas para que Ele possa resolver. Mas sabe o que é mais interessante dessa história? É que Deus, Ele é tão bondoso, Ele é tão poderoso, tão misericordioso, que na sua imensa bondade, Deus acaba curando, Deus acaba libertando, Deus acaba resolvendo os nossos problemas. Quantas pessoas já receberam milagres de Deus aqui? Deixa eu ver. Já receberam um favor de Deus, cura, emprego, já foram abençoadas? Quantas pessoas aqui já foram abençoadas? Olha só, balança sua mão, deixa eu ver. Quantas pessoas já foram abençoadas por Deus aqui? Então nós podemos concluir que abençoar não é um problema para Deus. Deus não tem problema em abençoar.
Deus não tem limitações em nos abençoar. Deus não fica retendo lá nas suas mãos. Não, eu vou só abençoar aqueles que são bonzinhos. Não, eu vou só abençoar aqueles que fazem coisas para mim. Deus não fica olhando para isso. Na verdade, Deus ele é tão poderoso que Ele abençoa todos aqueles que chegam até Ele. Então preste atenção nisso. Deus não tem problema em nos abençoar. Mas o problema está na maneira como nós nos comportamos diante de Deus depois que nós recebemos a bênção. Diga para quem está do seu lado mais uma vez, cutuca ele e fala para ele: Deus não tem problema em te abençoar. Ele é poderoso para isso. Mas agora olha para mim, como é que você fica depois que o milagre de Deus acontece na sua vida? Como que eu me comporto? Como que nós nos comportamos diante de Deus? Sabe, existem pelo menos 3 maneiras de se reagir diante da bondade de Deus. A primeira maneira que você pode reagir é a seguinte: você foi por um encontro maravilhoso, teve uma experiência poderosa com Deus, Deus falou com você profundamente, você foi tocado, você recebeu o Espírito Santo, falou em outras línguas, foi tocado pelo amor de Deus, foi liberto de espíritos malignos, e depois de tudo isso, a primeira coisa que você pode fazer é dar as costas para Deus e falar: valeu, cara, isso é muito legal, até a próxima. E seguir a sua vida, seguir o seu caminho. Você pode simplesmente dar as costas para Deus e nunca mais voltar para os caminhos dele. Mas sabe qual que é a segunda maneira que você pode se comportar diante da bondade de Deus? Você pode tornar Deus no seu gênio da lâmpada mágica. Você pode fazer Deus virar o gênio da lâmpada. Você pode simplesmente buscar a Deus para resolver os seus problemas. Você pode viver sendo uma pessoa que usa a Deus para satisfazer os seus próprios sonhos, que usa a Deus para satisfazer os seus próprios objetivos. Você pode se tornar esse tipo de pessoa, que está interessado nos milagres, que está interessado no favor, que quer prosperar, que quer ter muito dinheiro. Você pode se tornar esse tipo de pessoa, nada contra. Você pode ser um crente desse jeito. Sabe, mas a terceira maneira que você pode se comportar diante da bondade de Deus, diante da misericórdia de Deus, sabe como que você pode reagir? Você pode se tornar alguém que aceita um convite para viver uma vida eterna com Deus. Você pode simplesmente aceitar o convite de Jesus para viver eternamente com Ele e nunca mais se separar dele. Nunca mais. Você pode aceitar esse convite de Deus. Essa é a terceira maneira que você pode se comportar. Quantos desejam se comportar assim? Amém. Quantos desejam aceitar o convite de seguir a Jesus por toda a eternidade? Diga amém. Amém. Aleluia. Eu creio isso. Eu creio nisso. E é sobre isso que eu quero falar nesta tarde. Eu quero falar com você sobre um relacionamento para a vida toda. Um relacionamento que é para a vida eterna. Muitas pessoas compreendem a vida eterna sendo como algo que vai acontecer quando você vier a morrer. Então você acha que a vida eterna só vai se manifestar quando você já não estiver mais aqui na terra. Aí você vai passar a eternidade com o Senhor. Mas a verdade é que a vida eterna começa quando você recebe Jesus no seu coração. Se você recebeu Jesus no seu coração, a sua vida passou a ser uma vida eterna. E João disse que a vida eterna é essa, Jesus dizendo no livro de João, a vida eterna é essa, que eles te conheçam. Que eles te conheçam, que eles me conheçam. Então sabe o que é a vida eterna?
A vida eterna é enquanto você existir na terra e depois da terra. A vida eterna consiste em você conhecer a Deus e prosseguir em conhecer a Deus, em ter um relacionamento de amor com o Senhor Jesus, com aquele que te salvou, com aquele que deu a sua própria vida para que você tivesse vida. Quero falar mais sobre isso. Nessa sexta-feira agora, antes de ir para o encontro, eu estava ali no Leluí Hall fazendo o casamento de 2 irmãos aqui preciosos, que eram discípulos nossos e depois foram enviados para Salto Grande. E eu fui ali fazer o casamento daqueles 2, eu confesso para você que eu fiquei muito emocionado, muito emocionado. Cheguei a ficar até nervoso assim, na hora que estava começando a cerimônia. Eu estava vendo os 2 vindo, né? A noiva toda bonitona, adornada, cheia de pedras, pedrarias, aquele monte de brilho, né? Aquele vestido grande, longo, aberto, né? Realmente a noiva estava muito linda. Depois o noivo também estava ali, todo arrumado, todo engravatado, todo engomado, né? Todo bem vestido. Nós olhamos assim e falamos: uau, que casal bonito. Olha só esses 2, como são um casal bonito. Eu fiquei fascinado observando eles ali na cerimônia. Na hora que eu comecei, eu não sabia se eu chorava, se eu falava. Estava ali tentando conter as minhas emoções, né? Eu olhava para os olhos deles e eles estavam ali chorando, emocionados. A Marisabelle, não sei se você conhece a Marisabelle, a Belle, o olho dela enchia de lágrimas, do Renan também. E eu ficava pensando: meu Deus, se eles começarem a chorar aqui, eu vou chorar. Vai desandar esse negócio, não vai ter casamento e vai ser um choreiro aqui. Mas eu confesso para você que eu me controlei, segurei a onda e segui em frente, ministrando no casamento dos irmãos que são tão queridos para mim. Mas depois de fazer o casamento, comecei a pensar. Comecei a perguntar para o Espírito Santo, né? Como que isso é fascinante. No mínimo, para eles terem chegado até o casamento, eles devem ter passado por algumas fases que são cruciais em qualquer relacionamento. Ninguém chega da noite para o dia e fala: oi, tudo bem, a paz? Oi, tudo bem, a paz? Vamos casar amanhã? É assim que acontece? Quantos aqui são casados? Olha, tem alguns casados aqui. Eu imagino que você não conheceu a sua esposa num dia e casou com ela no outro. Obviamente não. Obviamente não. Todos nós, quando nos casamos, nos relacionamos e passamos por um processo até chegar no casamento. Por exemplo, a primeira coisa que acontece é se conhecer, não é verdade? Então, um dia você vai conhecer a mulher que vai ser a sua esposa. Fala amém, irmãos. Um dia você, mulher, vai encontrar o homem que vai ser o seu marido. Só falta você dizer: ele já está aqui, pastor. Glória a Deus por isso. Amém? Mas um dia vocês vão se conhecer. Vocês vão se encontrar. E essa é a primeira experiência. Você encontra a pessoa que um dia será a sua esposa, o seu marido. Essa é a primeira experiência, a experiência do encontro. A segunda coisa que acontece depois do encontro é que eles começam a se relacionar e passam a se conhecer. Então a Marisabelle começou a conhecer o Renan. E o Renan começou a conhecer a Marisabelle. Então, durante esse relacionamento em que um conhecia o outro, o que aconteceu? Eles se apaixonaram. Se apaixonaram um pelo outro. O Renan olhou para os defeitos da Marisabelle e falou assim: eu vou casar com esses defeitos. Olha lá, ela é tão linda, né? Ela nem faz nada que me desagrada, né? Apaixonado é assim, né? Olha lá. Aí o rapazinho também lá, né? O Renan. Olha lá, ele é tão perfeito, ele é meu príncipe, né? Ficou apaixonada. Começou a olhar para ele de maneira diferente. Só que essa paixão não parou por ali. Ela foi crescendo, se transformando em amor. Até que um dia eles tomaram a decisão. Eles falaram: não, pronto. Nós já nos gostamos, nos amamos. E nós decidimos agora que nós vamos nos casar. É assim que acontece o casamento. Você primeiro conhece a pessoa. Primeiro você encontra a pessoa. Depois você conhece a pessoa. Depois você se apaixona pela pessoa. E por fim você se casa. Isso não é fascinante? Eu fico pensando, e todas as vezes que eu vou ministrar,
vou pregar no casamento, eu fico pensando, eu quero que você tente me explicar como é que duas pessoas de planetas completamente diferentes podem se unir e formar uma família. Olha para a mulher. A mulher cresce brincando de Barbie. Então ela tem um monte de boneca, né? Então ela faz aquela coleção de bonecas, coleção de Barbies, e brinca de boneca, e brinca de roupinha de boneca, e aquela coisa toda na infância. Quando aquela mulher cresce, o que ela gosta de ter? Roupa. Então ela fica fascinada por roupa, ela fica fascinada por sapatos. Irmãos, eu tenho uma mulher dentro de casa, e eu sei como que mulher gosta de sapato. Mesmo tendo só 2 pés, a mulher não se contenta, ela precisa de sapato, porque sapato é vida. Já ouviu essa expressão? Por outro lado, olha o homem. Desde que ele nasce e cresce, o que o pai dele dá para ele? Carrinho. Carrinho, é helicóptero, né? Carrinho de controle remoto. Eu mesmo gosto de dar carrinho de controle remoto para criança, porque eu acho muito legal elas quebrando tudo, destruindo tudo que está dentro de casa, né? Eu não tenho filho ainda, então a gente estraga o filho dos outros. Né, Breno? Então, o homem cresce tendo essas coisas. E depois que ele cresce, quando ele compra o primeiro carro, ele trabalha a semana inteira. Na hora que chega no sábado, o que ele vai fazer? Lavar o carro. Se ele não lavar o carro, passar o pretinho lá no pneu, algo acontece de errado. Tem alguma coisa errada. Por quê? Por isso está na essência dele. Ele foi criado, foi treinado para aquilo. Agora você me fala uma coisa. Uma mulher que gosta de comprar 2 milhões de sapato e o homem que gosta de cuidar de carro, eles juntam e formam uma família. Imagina o milagre que não é isso. Então imagina, a visão do casamento é muito fascinante. Eu fico pensando, né? Tem até algumas pessoas que dizem que os homens são de Marte. Eu não sei qual que é a expressão exata, mas todo mundo diz que homem e mulher são de planetas diferentes. Eu sei que foi criado pelo mesmo Deus, mas que parece que são de planetas diferentes, parece. Somos completamente diferentes. E Deus, por um milagre, faz com que haja uma junção entre um homem e uma mulher, para que eles possam então formar uma família. Sabe, tudo isso eu disse para você só para ilustrar aonde eu quero chegar. Porque eu e você fomos chamados para nos casar com Deus. A palavra de Deus diz que nós somos a noiva de Cristo. Quer ver? Abra sua Bíblia ali em Apocalipse capítulo 21, verso 9. E a palavra de Deus diz assim: então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa do Cordeiro. João Batista, quando questionado a respeito de Jesus, respondeu o seguinte: João 3:29, diz assim: o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Então presta atenção. O casamento é uma grande alegoria para ilustrar o relacionamento de Deus com sua igreja. Agora, saindo do aspecto geral de igreja, né? Porque quando nós estamos reunidos aqui, nós somos a igreja de Cristo. Agora eu quero só falar sobre o aspecto individual, do aspecto de você com Cristo, eu com Cristo. Todos nós fomos chamados para viver um relacionamento individual com Cristo. A isso nós damos o nome de casamento. A isso nós podemos dizer, fomos nos chamados para nos casar com Cristo. Amém? Quantos aqui desejam se casar com Cristo? Amém. Deixe seu machismo de lado e fala assim: eu não quero casar, eu não quero ser a noiva. Rapaz, não queira ficar aqui.
É melhor ser a noiva. Mas enfim, esse é outro detalhe, né? Por que muitas pessoas negam-se? Por que muitas pessoas se negam a se casar com Cristo? Por que algumas pessoas recusam o convite do noivo de se relacionarem, de terem uma vida eterna de relacionamento com Ele? Sabe, eu elenquei aqui alguns motivos, eu queria compartilhar isso com você, olhando de um aspecto natural e trazendo para um aspecto, aplicando para nós, nas nossas vidas. Sabe por que as pessoas não se casam hoje? O primeiro motivo é porque elas querem desfrutar do prazer, mas não querem ter compromisso. Então, o mundo instituiu uma tal de união estável. É algo que é fora de um padrão bíblico. O padrão bíblico para relacionamento é casamento. Mas o mundo inventou a tal da união estável. O que é isso? Você mora com uma pessoa, se relaciona com ela sexualmente, emocionalmente, se envolve com ela, muitos até têm filhos, mas não se casam. Por quê? Porque essa é uma maneira de desfrutar dos benefícios do casamento sem ter tanto compromisso legal. Então presta atenção. Algumas pessoas não se casam porque elas querem ter o prazer, mas não querem ter o compromisso. Você pode observar, quantos aqui tem amigos que namoram há anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos e nunca se casam? Quantos aqui conhecem pessoas assim? Por que eles não se casam, pastor? Certamente porque eles querem ter o prazer, mas não querem ter o compromisso. O que é o compromisso? É o famoso anel no dedo. Isso é o compromisso. Essa é a aliança. Muitos não querem ter isso. Na igreja funciona dessa mesma maneira. Muitas pessoas se achegam até Jesus, elas querem receber as bênçãos de Deus, elas querem desfrutar da glória de Deus, da presença de Deus, elas querem ser cheias do Espírito Santo. Aí elas cantam, dançam, sapateiam, né? E aí quando elas são convidadas a ter um ato de fé, um ato de compromisso com Deus, quer ver um ato de compromisso tão simples, básico, mas tão importante? Quando elas são convidadas a se batizar, por exemplo. Fala de batismo, ai meu Deus do céu, batizar, e agora? Batizar não. Por que elas não querem se batizar? Porque elas querem ter um relacionamento, querem receber de Deus, mas não querem ter compromisso com Ele. Por isso elas não se batizam. Esse é um relacionamento extremamente complexo, extremamente complicado. É um relacionamento onde somente uma parte recebe e a outra parte dá. É muito ruim quando você se relaciona desta maneira. Mas sabe por que mais? Elas não querem abrir mão da sua independência. É o tal do casamento moderno, já ouviu falar? Cada um mora em uma casa diferente. Quantos já viram isso? Tem casais que se casam e que dormem em quartos separados. Mas o que é isso, pastor? Eu sou casado e agora eu tenho que dormir em quarto separado. Por quê? Não querem abrir mão da sua independência. Querem ser casados e ainda assim permanecer solteiros. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Não tem como ser independente dentro do casamento. Sabe por quê? Porque 2 pessoas passam a ser apenas uma. Então, dentro do casamento, você se importa com o que é importante para o outro. E vice-versa. Isso é um relacionamento saudável, em que o marido cuida da esposa e a esposa cuida do marido. O marido cuida das coisas da esposa e a esposa cuida das coisas do marido. Você já pensou? Se o marido não se importasse com o que a esposa veste, está precisando de alguma coisa, está precisando de um sapato, quer ir no salão de beleza, quer pintar o cabelo. Já pensou se o marido não se importasse com nada disso? E ele trabalhasse, recebesse o dinheiro dele e ia lá, não, eu vou comprar o que eu quero para mim e esquecer da minha esposa. Seria extremamente complicado. Isso não é casamento. Isso é um relacionamento em que só eu sou suprido.
Mas é assim que algumas pessoas se comportam diante de Deus. Elas querem ter um relacionamento com Deus sem abrir mão da sua independência. E aí elas não conseguem olhar para Deus e se importar com o que é importante para Ele. Elas só querem receber de Deus, mas não querem dar para Deus. Você entende isso? Então é por isso que algumas pessoas não se casam, não estabelecem um relacionamento firmado com Deus, porque elas não querem deixar de ser independentes. Mas existe um segundo motivo pelo qual as pessoas não se casam. Sabe qual que é? Algumas pessoas dizem que elas não se casam porque elas não têm condições financeiras para casar. Quantos já ouviram isso? Casal de namorado que fica enrolando a vida inteira e fala que casar é muito caro. Quem já ouviu isso? Ah não, nós não casamos ainda, né? Nós moramos juntos há muito tempo, mas não nos casamos ainda porque não temos dinheiro para fazer a festa. Ô louco, meu! Quem falou que casamento é festa? Não tem nada a ver uma coisa com outra, mas eu não quero entrar nesses méritos, não. Mas tem pessoas que consideram que o casamento é algo que dá muita despesa. E aí fica protelando a data. Quantos aqui... Não quero fazer essa pergunta assim. Mas às vezes, irmãos, a gente quer ter um relacionamento com Deus, mas a gente fica falando assim: ah não, amanhã eu vou servir a Deus com tudo que eu tenho. Ainda não está no tempo, eu não estou preparado, eu não estou pronto para isso. Ah não, amanhã eu vou liderar uma célula. Daqui a algum tempo, né, quando eu estiver livre, quando eu tiver tempo, eu vou fazer algo para Deus. Né, hoje eu estou muito envolvido com as minhas coisas, estou muito envolvido com as minhas atividades. Então, daqui a algum tempo, daqui a alguns anos eu vou estar livre, aí eu vou estar disposto para fazer a vontade de Deus. É assim ou não é assim? Muitas vezes nós damos desculpas, falamos para Deus que não temos tempo, não temos condições de entrar num relacionamento com Ele. Mas o que você faria se você soubesse que esse Deus não está importando com a sua condição de se relacionar com Ele? Você sabia que hoje em dia, deixa eu ver quantas mulheres eu tenho aqui. Levanta a mão. Quantas mulheres querem se casar? Levanta a mão aí. Você que já é casado, abaixa a mão, né, irmão? Mas você que quer casar, levanta a mão, porque tem uns irmãos olhando aí, tá te observando. Você fala assim: já sou casado, pastor, graças a Deus pela sua vida. Mas presta atenção, você sabia que o costume é que quando o casal se casa, é o pai da noiva que paga a festa? Você já ouviu falar disso? Você sabia disso? Olha os irmãos que estão do lado das cortes aí do lado, aí já estão até aliviados, né? Mas esse é o costume. Quando o casal se casa, o pai da noiva é que paga a festa. Pastor, então qual que é o papel do homem no casamento? Uai, ele tem que arrumar a casa. Ele tem que arrumar a casa. É o marido que cuida da casa. Tem que arrumar o carro, uai. Tem que ter o dinheiro para prover a esposa dele depois. Então você que está pensando em casar aí, já vai pensando em comprar sua casa. Amém? Agora ninguém aplaudiu, né? Mas normalmente funciona assim. Só que eu quero te dizer uma coisa: no reino de Deus não funciona dessa maneira. Sabe por quê? Porque no nosso casamento com Deus, seria injusto a gente querer oferecer algo para Deus que Ele não tivesse. Sabe por quê? Porque Deus é dono do ouro e da prata. Então eu quero te fazer outra pergunta. Imagina, se você tivesse a possibilidade de casar com uma pessoa que é muito rica, você ia ficar se preocupando com o bolo, com a roupa, com a coisa que você ia comprar? Se você fosse se casar com um marido que é herdeiro do Silvio Santos, você ia ficar preocupando. Ah não, amor, a gente tem que economizar na lembrancinha. É assim que você ia ficar pensando? Não, amor, não vai dar, a gente não vai conseguir comprar esse vestido, está muito caro. Você ia ficar avaliando isso? Então eu quero te dizer,
que no relacionamento com Deus, você não tem nada para oferecer para Ele. Absolutamente nada. A única coisa que você pode dar para o Senhor é o seu coração, a sua vida. É isso que você pode dar para Ele. Mas de coisas, de bens, você não tem nada para oferecer para Deus. Mas Ele resolveu se casar com você de graça. Ele resolveu se casar com você por graça. A palavra de Deus diz que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Deus nos enxergou quando ninguém nos viu. Então imagina que Deus é um noivo, Ele é muito rico e Ele decidiu se casar com você de graça. Porque o amor de Deus por nós, Ele é de graça. Então, meu irmão, você pode viver um relacionamento com Deus por causa da graça do Pai. Porque Ele te amou, porque Ele quis se relacionar com você. O amor dele era tão grande que Ele abriu a mão do seu próprio filho para poder se casar com você. É isso que você precisa entender. Mas o terceiro motivo pelo qual as pessoas não se casam é porque elas não amam o suficiente para tomar a decisão. Rapaz, essa hora eu vou te falar. Não adianta querer ter compromisso, não adianta querer abrir mão da sua independência, e também não adianta aceitar a graça se não tiver coragem, se não tiver amor para tomar a decisão mais importante, que é a decisão de dizer sim. Na hora que você está na frente do pastor, está todo mundo te olhando, e o pastor pergunta: e aí, rapaz? Está disposto? Irmão, a perna fica bamba, o suor cai, tudo vem na sua cabeça, coração dispara, e você só consegue dizer sim, movido por amor. Mas quando Deus pergunta para você se você quer dizer sim, Ele está perguntando o quê? Ele está perguntando para você se você quer viver uma vida eterna com Ele. Quando Jesus olha para você e pergunta se você diz sim, Ele está perguntando se você está disposto a compartilhar a sua vida com Ele. Essa vida que vai começar aqui, que ela vai permanecer durante todos os dias em que você estiver vivo e ainda vai existir depois que você morrer. Jesus, Ele quer se relacionar com você de hoje em diante e para sempre. A pergunta que Ele faz para você é: você aceita dizer sim? Você aceita se relacionar comigo até o fim? Essa é a pergunta de Deus para nós nesta tarde. Sabe por quê? Porque Deus espera que nós sejamos movidos por um amor, movidos por um sentimento de gratidão, movidos por um sentimento de estarmos apaixonados por Ele, para que possamos então nos posicionar diante de todas as coisas. Não sei se você sabe, mas houve um tempo em que os casamentos eles eram arranjados pelos pais. Alguém faz parte desse tempo aqui? Está conosco? Não, né? Mas houve um tempo em que os casamentos eles eram arranjados. Então o pai ia lá, escolhia o marido para a filha e depois avisava ela: ô fulana, deixa eu falar para você, amanhã o seu marido vai vir aqui e ele vai comer conosco e você vai conhecer a ele. E a mulher não tinha nenhuma opção. Ela nem podia dizer: não pai, eu não quero casar com esse cara, ele tem um nariz enorme, olha o tamanho da cabeça dele. Ela não podia dizer nada disso. Ela simplesmente tinha que aceitar. Então imagina essa moça tendo que se casar com um homem que ela nunca amou, que ela nunca reconheceu, que ela nunca teve admiração, que ela nunca teve uma experiência e nem relacionamento com ele. Imagina como que ela se sente em ter que dizer sim para ele. Provavelmente essa menina está muito contrariada, e ela só vai falar sim porque o pai está obrigando ela a fazer. Olha aqui para mim. Deus não é assim. Presta atenção. Deus não é assim. Deus não quer forçar você a se relacionar com Ele.
Deus não quer obrigar você a ter um relacionamento com Ele para a vida inteira. Deus não quer impor isso sobre a sua vida. É óbvio que não. Mas Deus deseja que você tenha uma experiência com Ele, que você o conheça, que você se apaixone por Ele, e que essa paixão vire amor, e você tenha então coragem para abrir mão de todas as outras coisas, para dizer sim para o noivo. Essa atitude precisa ser movida por amor, não por medo. Tem muitas pessoas que se relacionam com Deus por medo. Medo de quê, pastor? Medo de ir para o inferno. Elas sabem que as pessoas que morrem sem Deus estão fadadas, condenadas ao inferno. E ela fica se relacionando com Deus com medo, achando que isso agrada o coração de Deus. Agora imagina se você fosse casado e sua esposa estivesse o tempo todo com medo de você. O tempo todo com medo de ser punida por você. Se eu fizer algo errado, Deus vai me castigar. Se eu fizer algo errado, Deus vai me punir. Como seria um relacionamento completamente dominado pelo medo? Seria extremamente complicado. É por isso que Deus faz para mim, para você, um convite. A Natiele falou algo nesse final de semana que ficou marcado no meu coração. Ela disse assim, que o Senhor Jesus, Ele é o príncipe da paz. E eu nunca vi um príncipe arrombando o coração. Eu lembro que ela fez assim, eu nunca vi um príncipe chegando na porta e pá! Agora eu vou entrar na sua vida. Eu nunca vi isso. Eu também nunca vi. O príncipe da paz, ele nos faz um convite. Ele estende as suas mãos. Ele diz, venham a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Perceba, Jesus nos faz um convite. Você só pode responder ao convite de viver uma vida eterna com Deus, se essa resposta for movida por amor. Repita comigo, eu quero ser movido por amor. Eu quero me relacionar com o Senhor Jesus por amor. Mas tudo isso que eu falei para você agora diz respeito às pessoas que não querem se casar. Por que elas não querem se casar? Porque elas querem ter o prazer, mas não querem ter compromisso. Elas acham que não possuem condições financeiras para se casar e também não amam o suficiente para dizer o sim quando elas têm que dizer sim. Mas quando essas condições estão todas alinhadas, quando a gente encontra a pessoa que quer ter compromisso com Deus, quando nós encontramos a pessoa que quer se casar, porque reconhece que a provisão vem de Deus, quando a gente encontra a pessoa que tem amor o suficiente para dizer o sim na hora que precisa dizer sim, o contrário acontece. E nesse relacionamento são liberadas bênçãos e privilégios que só pode experimentar aqueles que são casados. Então eu quero falar alguma coisa para você sobre a bênção de estar casado. Amanhã eu vou fazer 2 anos de casamento, que eu me casei. Amanhã é meu aniversário de 2 anos de casamento. E eu vou falar para você que antes de ser casado, eu nem sabia como é que era viver. Depois que eu me casei, eu tenho vivido os melhores dias da minha vida. Pastor, mas quais são as bênçãos de estar casado? Presta atenção. Quando você está casado, você nunca mais vai ficar sozinho. Quando você é solteiro, você passa pela TPM sozinho. E chora, né? E sobe pelas paredes. E grita, e xinga todo mundo. Depois que você passa, você faz tudo isso. Mas você tem alguém para estar ali do seu lado com você. Isso é ruim, pastor? Às vezes. Mas quando está muito ruim, sabe o que você pode fazer? Comprar um chocolate.
Ajuda pra caramba. Chocolate é infalível, não é verdade, irmãs? Você nunca mais vai estar sozinho na sua vida. Depois que você se casa, você sempre tem companhia. Presta atenção, você nunca mais vai para a praia sozinho. Você nunca mais vai sair e vai ver todo mundo se relacionando e você lá chupando o dedo. Seus amigos todos já se casaram, todos se relacionam e tá você ali olhando, né? Às vezes no silêncio da noite. Tá cansado de cantar sozinho. Tá cansado de dançar sozinho. Tá cansado de ser sozinho, né? Eu até falo, né, irmãos, que escolher esperar, mas falam que não é pra vida toda, né? Eu não escolhi esperar a vida inteira, Deus. Você nunca mais vai dormir sozinho, irmão. Sabe, aqui em Ourinhos tem uns tempos que tá frio pra caramba, né? E você que é solteiro passa tanto frio sozinho. E deita naquela cama fria. E começa a bater dente. Bate dente. Aquela sensação tenebrosa de frio que parece que nunca vai acabar. Depois que você casa, meu irmão do céu, sempre tem um cobertor de orelha para te aquecer quando você está com frio. E isso é muito bom. Não estar sozinho é muito bom. Você que é solteiro, eu oro todos os dias para que Deus tenha misericórdia da sua vida. Presta atenção. Quando você se casa com Deus, você nunca mais vai ter a sensação de que você está sozinho. Porque todas as vezes que você se sentir só, o Senhor vai te dizer: eu estou aqui, eu sou contigo, eu te sustento, eu te levanto, sou eu quem sou, o Senhor sobre a sua vida, e eu cuido de você. Sabe qual que é outra bênção de estar casado? Nós somos supridos emocionalmente, porque o noivo faz questão de nos dizer todos os dias o quanto nós somos amados. Sabe, irmãos, eu estou fazendo uma dieta aí, estou fazendo exercício, fiz crossfit ali, eu fui 2 vezes e quase morri. E até hoje, na hora que eu lembro, me dá um trauma, então até hoje eu não voltei lá mais. Né? Então, é um negócio assim tenebroso. Né? Eu perdi alguns quilos já e vou continuar nesse caminho aí. Mas sabe, o que é melhor? É que todas as vezes que eu me olho no espelho, né, falo assim: nossa, tá grande essa barriga aqui, né? A minha esposa olha pra mim e fala: que barriga linda. Eu amo a sua barriga. Eu sei que é só um migué. Mas sabe de uma coisa? Eu fico bem. Eu fico bem com isso. Sabe por quê? Porque ela reafirma coisas que talvez para mim sejam incômodas, mas para ela não é incômodo nenhum. Da mesma maneira, somos nós maridos. Nós gostamos de dizer o quanto elas estão lindas. Quando ela vai se arrumar para um casamento, que faz aquele cabelão, naquela maquiagem, eu falo: uau, que gata. E outras coisas mais que você não pode ouvir nesse horário. Mas sabe de uma coisa? Quando você está casado, você é suprido emocionalmente. Porque nós que somos maridos, nós gostamos de ver as nossas esposas felizes. Então a gente fala: vai lá, faz a unha, vai lá, faz sobrancelha, vai lá, a gente gosta de ver nossa mulher feliz. Quem é homem, é casado, sabe disso. Porque uma mulher feliz é uma mulher abençoada. Entenda como quiser. Mas as mulheres também gostam de ver os maridos felizes. Então elas cuidam das coisas dele. Né? A minha esposa, ela, quando eu venho pra cá, pro culto, né? Eu já desisti. Antes a gente tinha uma briga. Quando eu casei, eu era meio chongo, né? Então eu casei com aquele sentimento. Assim, eu casei, eu sempre escolhi minhas roupas, sempre escolhi o que eu vestia e tal. Mas a mulher gosta de cuidar dessas coisas. Então no começo dava uma briga, né? Porque ela falava assim: eu quero que você use essa roupa aqui, ó. Eu falei: mas eu quero a outra roupa. Eu falava assim. E dava uma confusão isso no começo, a gente não tinha ajustado isso. Agora ela me pergunta: que roupa que você quer usar hoje? Eu falo: escolhe aí. Pode escolher. Por quê? Porque ela gosta de cuidar.
Quando nós somos casados, nós somos supridos em toda a área da nossa vida. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você se casa com Deus, você não precisa que ninguém fique reafirmando o seu valor. Porque o seu Senhor, o seu marido, o Senhor Jesus, olha para você todos os dias e fala para você: você é o meu filho amado. Você é o meu filho, eu te amo. Olha lá, ó, você é um cabeçudinho. Às vezes você faz as coisas erradas aí, mas eu continuo te amando. Você é muito precioso para mim. Eu morreria na cruz por você mais e mais e mais vezes, se fosse necessário. Quando nós somos casados, nós somos supridos por amor. Mas não é qualquer tipo de amor. É o amor de Deus. Você precisa experimentar disso. Porque quando você não é casado, você fica tentando o tempo todo procurar a pessoa que vai te suprir. Quando você se casa, isso acaba. Com Deus é da mesma maneira. Enquanto você não se casa com Ele, você fica buscando algo para suprir o vazio que está dentro de você. Mas esse vazio tem um encaixe perfeito, que é Ele. Então você só vai ser suprido completamente quando esse vazio for preenchido. E esse vazio só pode ser preenchido quando você diz sim a Ele. Você entende isso? Você quer ser suprido emocionalmente? Você precisa se casar com o noivo. Terceiro, quando nós nos casamos, nós compartilhamos tudo o que temos com o outro. E nesse caso, nós só saímos ganhando. Porque olha para mim, olha para você, olha para a pessoa que está do seu lado. Ela tem alguma coisa para dar para Deus que Ele não tenha? Obviamente não. Mas sabe de uma coisa? Quando nós nos casamos com Deus, nós recebemos tudo que Ele tem. Nós temos acesso a tudo o que Ele tem. Porque Ele se torna a nossa provisão. E por fim, quando nós nos casamos, nós vivemos uma história de amor todos os dias com aquele que em nenhum segundo deixa de nos amar e de cuidar de nós. Quando você se casa, você começa a viver uma história de amor que começa aqui e termina, quer dizer, nunca vai terminar. Quantos desejam viver essa vida em Deus? Quantos desejam viver este sonho, viver este propósito de se relacionar com o Senhor da maneira correta? Quantos desejam isso? Cadê o pessoal do louvor? Sobe aqui, vai se preparando. Já estou encerrando. O Senhor Jesus nos convida a nos casar com Ele. Mas o tipo de relacionamento que Deus deseja ter com a gente não é um relacionamento de intenções. Você conhece gente que é cheia de boas intenções? Olha aqui para mim, não se disperse. Você conhece gente que é cheia de boas intenções? É aquela pessoa que fica assim, ó: ai, se eu tivesse dinheiro, eu ia te dar um presente. Não dá uma raiva? Dá uma raiva, não dá uma raiva? Porque você não tem dinheiro, por que você fala que ia dar presente? Só uma intenção. Ah, se eu tivesse um carro, eu ia te dar carona para ir no culto hoje. Intenções, boas intenções, cheio de boas intenções. Tem gente que fala assim, ó: ah, se eu tivesse coragem, eu ia entregar minha vida para Jesus. É cheio de boas intenções, mas não tem atitudes, sabe? O nosso relacionamento com Deus, ele não é baseado em intenções, ele é baseado em aliança. E você sabe o que significa aliança? Aliança significa, primeiro, a junção de duas vidas. Quando nós fazemos uma aliança, nós unimos a nossa vida com a vida da outra pessoa. Quando nós nos unimos ao Senhor, nós também nos tornamos um com Ele. Então presta atenção, quando você se relaciona com Deus, quando você recebe Ele no seu coração, a sua vida deixa de ser sua. Você passa a viver a vida de Deus. A palavra de Deus diz: aquele que se une ao Espírito de Deus se torna um só com Ele. Então nós deixamos de ser um para ser um com Cristo. Por isso, o nosso relacionamento com Deus precisa ser baseado em aliança. Segundo, a aliança não pode ser quebrada. A aliança jamais pode ser quebrada. Então quando você decide se casar e ter um relacionamento com o Senhor,
esse relacionamento jamais pode deixar de existir. Porque entre você e Deus agora existe uma aliança. Sabe, eu sou tão feliz, eu tenho 26 anos, terça-feira eu vou fazer 27. É terça? Quarta. Quarta-feira eu vou fazer 27 anos. Sabe qual que é a sensação no meu peito, no meu coração? Eu fecho os meus olhos e eu falo assim: Senhor, eu nunca vou sair da Tua presença. Jamais eu vou sair da Tua presença. E cada aniversário que eu faço a mesma oração. Eu digo: Senhor, não permita que eu saia da Tua presença. Não permita que eu abandone os Seus caminhos. Não permita que os meus olhos se encantem com qualquer coisa deste mundo. Eu quero permanecer olhando para o Senhor. Obrigado por mais um ano de vida. Obrigado por mais um ano que a Tua presença queima no meu coração. E o amor que eu sinto pelo Senhor cresce a cada dia. Eu oro, sabe por quê? Porque eu não sei viver sem o Senhor. Eu não posso viver sem Ele. Eu fiz uma aliança com o Senhor. E essa aliança começou aqui, mas vai durar para a vida inteira. É esse tipo de relacionamento que Deus espera ter com você. Mas o terceiro aspecto da aliança é que a aliança ela é feita de ouro. Sabe por que ela é feita de ouro? Porque ouro é caro. O ouro ele pode passar por temperaturas elevadas. Ele pode passar por altas pressões. E quanto mais ele se expõe às altas temperaturas e às pressões, mais puro o ouro se torna. Sabe o que isso significa? Que quando você decidir se casar com Deus, você ainda vai continuar tendo problemas. Porque a palavra de Deus diz que no mundo nós teríamos aflições, mas não deveríamos temê-las, porque Jesus venceu o mundo. Então quando você recebe Jesus, quando você decide ter um relacionamento com Ele para a vida inteira, isso não está excluindo você de viver problemas. Mas sabe qual que é a melhor de viver com Cristo e se casar com Ele? É que Ele faz com que nos problemas todas as coisas cooperem para o nosso bem. E quando nos casamos com Ele, quando passamos pelas pressões e dificuldades, o nosso relacionamento só fica mais estreito. Nós nos tornamos cada vez mais íntimos dEle. Porque nas nossas dificuldades, Ele nos supre em todas as coisas. E por fim, sabe por que nós devemos ter uma aliança com Deus? Porque essa aliança não tem começo e não tem fim. A sua aliança com Deus começa quando Ele te forma lá no ventre da sua mãe, quando Ele te escolhe, quando Ele te chama. Antes de você falar e de existir, Deus já havia criado você para Ele. E Ele criou você para viver um relacionamento com Ele, que começou aqui, mas que nunca mais vai ter fim. Nunca mais vai se acabar. Nunca mais vai deixar de existir. Agora eu quero te fazer uma última pergunta. Hoje você está sendo levado ao altar de Deus. E diante deste altar estão Deus, Jesus e o Espírito Santo como testemunha. E a pergunta é: você aceita espontaneamente se casar com Cristo e fazer com Ele uma aliança de amor, amá-lo, honrá-lo, respeitá-lo, servi-lo, até que a morte te una a Ele para sempre? Se você deseja fazer uma aliança com Deus, de jamais sair da presença dEle, não importando as dificuldades e nem as pressões, queria te convidar a ficar de pé nessa noite. Todos. Deixa eu te falar algo antes de nós encerrarmos. Deus, Ele leva as alianças muito a sério.
Por isso, quando você se compromete a algo com Deus, está muito alto o meu microfone, você tem que ter entendimento de que Deus vê. Você não é obrigado a fazer nada, mas se você se dispõe a fazer, Deus se lembra. Deus se lembra. Presta atenção. Deus se lembra. Se o voto que você faz hoje é de todo o seu coração e é verdade na sua vida, eu queria que você fechasse os seus olhos e você vai repetir algumas palavras comigo. Você vai repetir um voto comigo. Depois nós vamos cantar e você vai fazer a sua própria oração. Repita comigo. Nesta noite, diante de Deus e da igreja e dos meus amigos, de todos aqueles que estão aqui, eu prometo ao Senhor, meu Senhor, Jesus Cristo, ser fiel ao Senhor até o fim da minha vida, ser tudo aquilo que o Senhor sonhou para mim, me esforçar para fazer a sua vontade e te agradar. Eu prometo que eu vou guardar o meu coração pro Senhor até que a morte nos una para sempre. E para isso eu empenho a minha palavra no nome do Senhor Jesus e declaro que a partir de hoje a minha história nunca mais será mencionada sem que o Senhor Jesus faça parte dela. A partir de hoje, os meus dias serão contados como eu era antes de Cristo e como eu me tornarei a partir de hoje, depois deste voto, em nome de Jesus.